Olá, galera. Aqui é o professor Val. Aqui é o professor André. Estamos aí, então, para mais um episódio aí em 2022 do nosso podcast. E hoje com pessoas aqui ilustres. Inclusive, a Vera já esteve com a gente, né? O professor Henrique, por questões de agenda, sempre a gente tentando namorar para vir aqui para ele gravar o programa conosco em 2021, mas com questões de agenda. Ele é um cara famoso, então hoje ele conseguiu um tempinho na agenda dele para ele até vai apresentar. Então nós estamos aqui, nosso programa, o podcast, mais que 10 minutos, e aqui temos que ele trouxe, o professor Henrique, a Abined e o Cirined, galerinha. Esse é o cara que acompanha a gente em todas as aulas de biologia. Viu só? Então vou apresentar, gente, em primeiro lugar, primeiras damas. Nós temos a professora Vera de Química e o nosso também ilustríssimo professor Henrique de Biologia. E hoje a temática, gente, vocês sabem que eu sou um professor de peso. Pra constar no podcast, tu gostou da Abined, né? Eu gostei da Abined. Eu calculei. Vou dar pra gente presente depois. A Abined, eu amei a Abined. A Abined que é maravilhosa. Nós vamos falar principalmente das questões que envolvem a biologia, a química, na área da alimentação, tá? E nada melhor do que pessoas de peso. Quer dizer, pessoa de peso no sentido... No bom sentido. No bom sentido, né? Exatamente. Não a pessoa de peso literal no sentido aqui, de grandeza. sentido de grandeza. Que também pode ser estranho porque eu sou grande, então tudo bem. Grande no tamanho. Só melhora. É melhor eu ficar quieto. Aí é peso ou é massa? É massa. O que eu faço, professor de física? Peso ou massa? Mas isso fica para outro podcast. Exatamente. Eu adoro massa, por sinal, mas tudo bem. Notável, não, essa massa que você tá falando. Notável. Só melhor, vou ficar quieto. Bom, gente, então assim, então primeira pergunta aqui que quero fazer para essa dupla aqui, a Vera e o Henrique, é principalmente na função hoje que a alimentação da sociedade moderna, ela está totalmente diferente em relação a clima, que também envolve as relações dos danos à natureza e também envolve a questão dos agrotóxicos. E muitas pesquisas até comprovado isso, que os agrotóxicos hoje eles influenciam diretamente na questão também da depressão, de vários problemas em que os jovens acabam tendo atualmente. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho se isso é um mito ou é verdade. Ou é verdade que essas substâncias químicas inseridas nesses agrotóxicos podem influenciar na alimentação. Então deixo com vocês a palavra aqui. Sabe que, pegando a Abined aqui de exemplo, né? Vamos trabalhar com a Abined um pouquinho. Nós temos um grande problema no uso de agrotóxicos na área da biologia, por exemplo, que quando tu tens essa utilização, muitos seres vivos, tu interrompe a cadeia alimentar dos seres vivos. Tu elimina ali, por exemplo, insetos, tu elimina... porque são pragas da lavoura, né? Enfim... Só que esses insetos aqui, como uma abelha, no nosso caso aqui, nossa mascote, são grandes polinizadores. Uhum. Então, geralmente, para tu ter essa expansão de plantas que tu tem no mundo hoje, essa diversidade de plantas botânica que tu tem hoje sobre a superfície terrestre, ela se dá exatamente pela questão dos insetos. Eu preciso dos insetos para que eles possam fazer a polinização das plantas. E até dando um gancho rápido, esse processo de polinização, essa ecologia de insetos e de agrotóxicos, muito cobrada nos vestibulares das federais, muito cobrada no Enem, sempre tem alguma questão ou outra envolvendo isso. Sim. Nesta parte, então é interessante. E quando tu usa esses agrotóxicos, que tu mata esses animais, tu não tem quem faça o processo de polinização. Tu não tem a abelhinha que vai lá voar uma florzinha, pegar o pólen, levar para outra e aí trocar esses grãos de pólen e fecundar e formar o fruto. Então, quando a gente para pensar nisso, a catástrofe a nível mundial ela é muito grande. Exatamente por quê? Porque se tu começa a interromper a produção de frutos, tu vai começar a fazer mudas para repor essas plantas que vão morrendo com o tempo. De que forma? Sim. Esse é o primeiro ponto assim, crucial, né, dentro do uso de agrotóxicos. O segundo ponto, na alimentação, existem estudos, muitos em processo de comprovação ou não, tá? Tem muitos estudos acontecendo aí, que podem comprovar
a questão dessa química, e a Vera é melhor do que eu sabe, que ela pode ficar no nosso corpo. Existem muitas misturas, muitas moléculas, na verdade, que elas são passadas de um ser vivo para o outro, tá? Então, por exemplo, o mercúrio, tá? Alta densidade. Oi? Alta densidade. De alta densidade, né? O mercúrio se deposita na carne do peixe. Sim. Eu vou lá como um peixe com aquele mercúrio, esse mercúrio passa pro meu corpo. Sim. E aí ele se deposita em vários órgãos, né? Principalmente na coluna e tudo mais, e acaba causando uma série de problemas. Claro, eu tô dando um exemplo do mercúrio, mas que não é usado em agrotóxico. Sim. Mas é usado no garimpo, né? Mas é usado no garimpo. Exatamente. Tu entende? E outra questão lógica, os agrotóxicos são compostos, como o glifosato, por exemplo. Será que essa cadeia de glifosato não chega... Glifo o quê? Glifosato. Não é aquele que tu passa no aquele é glitter. Aquele é glitter. Aquilo que tu usa de noite. Aquele que tu usa de noite. Isso. Então tá. Aquele é cola glitter, tu trocou. Eu troquei. Então foi. Até as asinhas da nossa amiga que ela sem cola glitter. Foi falha técnica aqui, então. Eu achei. Não tinha como. E aí, tu pensa o seguinte, tu tem esse... É um produto utilizado, esse glifosato, para plantas, para bananinha. E aí a concentração dele é tão grande que tu dilui uma tampinha, tá, em 10 litros d'água. Meu Deus. Bah. Uma tampinha. Uma tampinha em 10 litros d'água. No máximo 2 mililitros. 2 mililitros. Se tu pegar, por exemplo, um tubinho inteiro ali de 100 ml desse glifosato, tá? Tu dilui para usar numa lavoura inteirinha de mais ou menos 150, 200 metros quadrados. Meu Deus. Imagina. Tu imagina isto que é vendido numa agropecuária para tu usar aqui que no qualquer dia a dia. pessoa compra. Qualquer pessoa compra. Imagina quando passa Tu imagina, nós temos glifosatos uma concentração um pouco maior, que são os de lavoura, né? Tu imagina isso. Tem um cliente meu, que eu trabalho com consultoria, tem um cliente meu que ele tem um camping. E apareceu na beira do camping uma série de peixes mortos, mas inúmeros peixes. Ele me chamou, uma questão ambiental, eu fui dar uma olhada, e era uma lavoura de arroz, uma arrozeira, em Osório, que estava jogando exatamente essa sobra de glifosato e demais agrotóxicos das lavouras de arroz na lagoa. Baixou, a Vera é melhor que vai explicar isso, baixou o nível de oxigenação da água, acidificou a água e os peixes começaram literalmente a morrer asfixiados por falta de ar. Bah. Uso do agrotóxico. E será que isso no nosso corpo não gera algum mal? Os estudos estão ainda em fase de comprovação. Mas começam a dizer que sim. Começam a fazer eficiência. Então até a Vera, na questão da alimentação, e também não só isso, na questão do agrotóxico fazer mal, mas a própria geração, a gente fala geração saúde também, mas que a geração saúde se alimenta muito mal. Sim. Olha eu falando. Tá? Não, olha o time de peso. Então, as reações não só corpóreas, mas os efeitos químicos e as substâncias químicas dos alimentos hoje são mais nocivos para a saúde humana. Com certeza, se a gente ficar analisando, né, a alimentação de produtos enlatados, produtos congelados, tudo tem conservante, né? E tudo isso, se conserva o alimento mais tempo, ele vai se conservar mais tempo no organismo da gente também. Né? Então, eu até falo muito para os alunos na leitura do rótulo, eu incomodo muito na leitura do rótulo, porque a gente tem que saber o que está comendo. E normalmente a gente olha a leitura, né? Vai ler o rótulo, o que a gente lê? Quantas calorias? É verdade. A gente não lê a composição química, gente. E é impressionante, por exemplo, pão de sanduíche. Todo mundo sabe que um pão de sanduíche dura 15 dias na minha casa. Se um pão Quanto dura tempo? 15 dias, a validade de 15 a 20 tem dias. O meu dura 15 minutos. Porque notável. Então, gente, quando... É que o Iron no cachorro come o cachorro, pão. a gente sabe. Quando a gente olha a composição química, ela vai vir do componente que tem mais para o que tem menos. É verdade. Então, ali a gente vê nos pães de sanduíche, né, falando integral, porque eu
tenho hipotireoidismo, eu tenho um problema muito sério com carboidrato. Eu quase não como, só de olhar o carboidrato ele já me incha, né? É um espetáculo. Somos dois, eu também. Eu tomo pura T4. Eu também tomo. Então, assim, eu compro pão integral. Eu como carboidrato. Então, o que está escrito ali? Pão integral. Agora, se vocês observarem, tá vindo pão 100% integral. É verdade. Porque o pão integral não era pão integral. Primeiro componente, né, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Isso é farinha branca. A farinha branca, ela não existe. Né? Ela é tanto processo para ser branca, ou seja, processo químico, substâncias químicas branqueadoras, que ela vai ser absorvida muito mais pelo nosso organismo do que a farinha integral. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a se dar conta disso e hoje já tem pães, né, vindo 100% integral. Tu começa a ler farinha de trigo integral. Porque tudo que tem processo químico, gente, tem reações químicas e que são prejudiciais para o nosso organismo. Muita gente a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, né? Por que o meu colesterol é alto? Né? Eu não me alimento... Porque tem transformações químicas da alimentação dos produtos congelados, né? Dos produtos industrializados, que se eu for comer um produto orgânico, eu vou estar tendo uma absorção orgânica muito melhor do que um produto industrializado. O agrotóxico, gente, ele é veneno. Se ele é veneno para mim também. Não vem com essa história que é veneno só para o vegetal. Não, eu estou ingerindo uma substância química tóxica. Então, muitas vezes eu vejo no supermercado, né, tomate longa-vida, espetáculo. Tomate dura 15 dias, 20 dias. Por quê? É normal isso, Henrique? Não. Não é normal. Tomate, o que é isso, tomate? É que tá tão caro que eu não sei. Sim, tomate tá hoje em dia a gente já não sabe mais o que é um tomate, eu fiz né? um churrasco lá em casa, um churrasco de tomate. Sim. E acompanhamento de picanha. O tomate tá mais caro. Como, né? Cenoura é outra coisa, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? Tudo que é industrializado, a gente está ingerindo substância química para que aquilo seja industrializado. E isso não é absorvido muito bem pelo meu metabolismo. Então, se a gente observar o histórico de alimentação, né, do século XX para cá, onde houve a industrialização, onde começaram a vir alimentos congelados, qual é o processo desses alimentos congelados, né, que duram tanto tempo no meu freezer? E muitas vezes, gente, o que acontece? As pessoas acham que está no freezer é para a vida toda. E não é, tem prazo de validade. Né? Então já começa que não, eu não comi nada de diferente, tive um problema estomacal, foi comida que eu tinha dentro de casa. Mas que estava estocado no meu freezer ali e que eu não sei a data, direito de fabricação, muitas vezes, né? Eu comprei já alguma coisa pesada lá no supermercado, que já tinha conservante e que aquele conservante tem uma vida útil. E eu deixei lá no meu freezer porque eu acho que está congelado, não está havendo reação química. Reação química acontece sempre. O que faz a temperatura? Diminuindo a temperatura, diminui a velocidade da reação, mas ela existe. Né? Então a gente tem que ter o cuidado na alimentação de colocar, se eu for congelar um alimento, botar com data, ver qual é o prazo de validade, se aquilo é um vegetal. Carne de porco não tem a mesma validade da carne de boi, da carne de frango, da carne de peixe. Né? Muitos freezers antes traziam na porta as figurinhas, os bichinhos e os prazos de validade. Hoje não tem mais isso. Então as pessoas, por exemplo, nós aqui, vamos comprar peixe fresco? Óbvio que não. Então eu comprei um peixe resfriado, aí eu vou botar no meu freezer e vou deixar congelado, 3 meses. Mas eu sei de quando aquele peixe, quando é que aquele peixe morreu, quando eu comprei ele na peixaria, eu não sei a data. Ele morreu quando ele pegou o resfriado. Quando ele pegou o resfriado. Exatamente. Né? E pode ser até o peixe do camping lá, que tá lá. Então, gente. gente, Pegou o resfriado e morreu. Exatamente, o cara morreu lá resfriado no camping do time. A gente até... Mas eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá. Uma delas quero fazer para o Henrique, eu sei que é o cara da área da botânica ainda por cima. Ai. Uma das coisas que muito está se falando do preço alto dos tomates é a questão da água, né, nas plantações, né, que graças a pouca chuva, a grande seca está prejudicando. O quanto que essa seca influencia nesses tipos de plantação? Tu sabe, André, que quando a gente fala em estiagem em seca é muito complicado. Porque para um vegetal se desenvolver bem, ele precisa de uma quantidade de água dia. Então cada planta depende, né, de uma quantidade diferenciada. Não tem uma regra padrão, todas as plantas pegam 1 litro de água, 2. Cada uma é uma.
E quando a planta está produzindo fruto, muito mais. Porque os frutos, se a gente, né, e trazendo a questão de que o tomate é uma fruta, né, tu vê, ele é muito carnoso, ele é muito polposo, na verdade, tem muita polpa, muito suco. Então, na verdade, muita água. Então, tu imagina num processo de seca, tu não ter esta questão da água para irrigar a plantação, isso acaba diretamente afetando na produção. Então o vegetal não se desenvolve. E não é só pela questão da água em si, a gente tem que compreender que o vegetal ele pega gás carbônico da atmosfera e água do solo. A partir disso ele vai lá para a folha fazer fotossíntese lá no cloroplasto, produzir açúcar. Enquanto eu como alguma coisa para o meu corpo fazer o açúcar para eu sobreviver, o vegetal ele pega do gás carbônico e da água. E se não tem água no solo, não adianta ter gás carbônico na atmosfera. Claro, o vapor d'água auxilia, mas não é a mesma quantidade, é pouco. Então o vegetal acaba não se desenvolvendo de forma correta e isso vem direto para a nossa mesa. Porque no momento em que eu projeto uma lavoura de 5 hectares de tomate, de soja, enfim, de qualquer produto, e eu não tenho uma colheita como eu deveria ter, eu preciso repassar esses custos para alguém. E aí isso é repassado para o mercado, para o transporte repassa para o mercado repassa para a gente. Tá. Por mais que venha uma ajuda do governo, e a gente sabe que existem essas ajudas para os agricultores, é pouco, isso cobre parte dos gastos, porque o cara teve gasto até mesmo para criar um sistema de irrigação e tentar salvar a lavoura dele. E a qualidade também fica inferior. A qualidade cai, e aí uma planta que poderia produzir 50 tomates, por exemplo, produz 10. Então isso baixa o nível de produção dele, ele não consegue vender ele vai ter que vender pelo mesmo preço que ele ia vender. Ele calculou ganhar 50 mil reais e ele está tirando só 10. Ele precisa tentar aumentar um pouco isso. Então o preço do tomate para ti vai chegar aqui a 10, 12, 15 reais o quilo, como eu já encontrei em alguns mercados, exatamente porque lá no produtor ele teve algum problema com a estiagem ou algo do tipo. Claro que também temos que pensar que existe uma lucratividade em cima disso. O cara tá te vendendo a 5 reais o quilo de tomate lá na lavoura e tá chegando para ti a 15. Então tu já teve um superfaturamento aí de 2 vezes em cima. Mas... Claro. Não faz sentido, na verdade, né? Mas é esta a ideia. Sim, e só mais um questionamento, até porque todo mundo sabe que eu sou viciado em Coca-Cola Zero, mas que isso implica em quase todos os alimentos. A quantidade de sódio, Vera, que é encontrado nos alimentos, não só nos refris, mas também a quantidade de sódio que aumentou, acho que significativamente, na última década. O porquê desse aumento do sódio nos alimentos, a composição dos alimentos? Uma é pela conservação também, né? Conservação. Tu tem, por exemplo, benzoato de sódio. O sódio ele entra muito em conservação. E também, por exemplo, refrigerante, seja ele zero, seja ele normal, ele é gaseificado. Aí aumenta muito a quantidade de sódio. As pessoas incham quando tomam até água mineral com gás. Mas eu tô tomando água mineral com gás. Por isso que eu tô assim, ó. Eu tomo muita água mineral com gás. Eu tomo muita Coca Zero, por isso que eu tô... Na verdade, eu não sou gordo, eu só tô inchado. É que o sódio, ele é um metal higroscópico, ele gosta de água. Então ele vai fazer uma retenção de líquido no teu corpo. Tá, e uma perguntinha assim, por que a Coca Zero é zero? Tem muito mais sódio do que a Coca normal que tem excesso de açúcar. Porque o açúcar da Coca normal é a sacarose, que é um açúcar vindo da cana. E o açúcar da Coca Zero é um açúcar sintético, ele é feito com um processo químico. Então, para que aquilo tenha praticamente o mesmo sabor e que tenha a mesma concentração de açúcar, tu precisa ter mais sódio para que haja uma conservação. Olha a quantidade de processo químico que tem aí. Então, e tem um limite diário desse açúcar. Claro. Então, as pessoas acham, não dá nada, tomo do refrigerante zero. Não dá nada em termos calóricos. Né? Mas tu tem que ver tudo que tem por trás disso aí. Que nem eu falei no rótulo, tu não vai olhar o valor calórico, tu vai olhar o que tu está comendo. Qual é o último ingrediente que tem que ter? O conservante, porque se é o último na escala, é o que tem menos ali naquele produto. E eu estou comendo o quê?
Se eu tô comendo um conservante, eu estou comendo uma substância sintética. Sim. Né? E tudo isso dificulta, o Henrique sabe muito bem, o metabolismo do meu claro. organismo. E não é assim, porque tu tem que ver que tu tem num prato de comida, né, o tomate com agrotóxico, o arroz bem branquinho, cheio de processo, porque o arroz deveria ser escuro, né, para ele ficar branquinho, mas as pessoas gostam dele branquinho, um monte de processo químico. E aí tu vai, no refrigerante tem sal, aí tu botou o sal na comida, tu vai ter um acúmulo muito grande durante o dia, então vai ultrapassar a tua dose diária. E o próprio sal refinado. O próprio sal refinado. Branco, né? Que já é outro... Outro problema. E só, açúcar, né? E só tudo que é refinado, não. Isso, e antes de encerrar aqui, tem só respondendo aqui a perguntinha dos nossos colaboradores. Peraí. Os meus poderes paranormais. Adivinha quem está perguntando? Deixa eu perguntar pro Serined. Não. Ele. Duvido tu acertar, tu não vai Não acertar. foi ele. Quem? Foi ele. É, o Maurício Vaz. Maurício Vaz. Então, grande Serined. Maurício Vaz, sempre participativo nos Mas hoje mudou, programas. então. Hoje mudou. O quê? Aqui, a gente tem hoje um colaborador novo. Entendi. Tá, então o Maurício Vaz está perguntando aqui, ó. Professora Vera e professor Henrique, por que os sucos considerados light são piores do que o refrigerante, em função do sódio? Porque realmente eu parei de tomar por causa disso, suco, né? Porque suco, aqueles Clyde, não quero falar marca, enfim, mas é Os pacotinhos. pacotinho. Porque uma vez eu estava, na época, há muito tempo atrás, um século atrás, quando eu fazia dieta, Muito tempo atrás. eu estava vendo ali a composição e eu vi que aqueles sucos do Clyde tem mais sódio do que um próprio refri. Porque a quantidade de conservante. Exatamente. O teu refri, ele não tem fruta, né? Ali tu tem aliás, aromatizado artificialmente. Famosos anéis de benzeno aromatizantes. Meu Deus. Então não tem laranja, não tem limão ali. Não tem. Tô sendo enganado? Tu tá sendo enganado, tu tá tomando açúcar sintético, conservante, a tua laranja é sintética, tu tá tomando um produto químico. Tô tomando quase líquido de robô. Tudo o ideal seria um suco natural, né? Aí como eu sou diabético e o grau de excessivo de carboidratos, de calorias na verdade o que conta na diabetes é o açúcar, né? Porque tudo que tu come metaboliza em açúcar no teu corpo. Né? E o açúcar, no caso, o carboidrato... as frutas têm muito açúcar. Sim, o açúcar da fruta, para que vocês não sabem, é a frutose, tá? Que a fórmula é C6H12O6, que é a mesma da glicose, viu? Obrigado pela dica. São isômeros de função. São o quê? Isso, são isômeros de função. Esses isômeros quem é? Os homens de perto. Os homens de perto. Tá, galera, a conversa tá muito boa. Nós chegamos ao fim desse podcast esclarecedor, maravilhoso, com os nossos mascotes, a Abined e o Serined. Então agradeço aqui a presença do professor Henrique. Muito obrigado, gente. Valeu. Depois de muitos anos de tentativa de trazê-lo aqui para palestrar, e a professora Vera já tinha participado conosco, mas também conseguiu dar um jeitinho na sua agenda e veio colaborar com esse brilhante podcast. E o pessoal que está em casa, está nos assistindo, tá? Pelas plataformas, pelas redes sociais, não esqueça, aqui o Colégio Nedtech faz a diferença. Venha ver o Colégio Nedtech por um novo ângulo. Beijo, galera. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Obrigado.